Comportamentos, como é que a gente olha para isso, né? Primeiro, a gente tem que sempre estar, primeiro nós, né, depois os funcionários, alinhados ao propósito e à visão do negócio. Então, o propósito dessa empresa é atender os clientes com tal produto. Esse é o propósito. É ajudar o cliente a fazer tal transformação na vida dele. Esse é o propósito. O propósito da Avon, cuidar da beleza, a proposta da Sadia, a proposta da Kibon, toda empresa tem proposta, propósito pelo qual ela existe, pela qual ela trabalha. Beleza, tem alguns aqui, mas tem milhares, centenas de milhares de outras, né? E aí, não só o propósito, mas aonde essas empresas querem chegar. Eu quero chegar em 2028, estando no Brasil inteiro. Ontem a gente atendia um empresário, uma empresa de uma cidade vizinha aqui, que quer ter os seus calçados distribuídos pelo Brasil inteiro. Poxa, se o meu propósito é vestir bem as pessoas de tal classe social, e aí, a partir disso, eu quero ter distribuição no Brasil inteiro, eu, enquanto gestor, preciso concordar, entender, para que eu consiga propagar, ou seja, para que eu consiga fazer com que isso chegue nas pessoas que estão lá fazendo o produto, né? E aí fica muito fácil de cumprir depois as regras. Então, pera lá, se eu sei o propósito, se eu sei a visão e se eu sei os valores, fica muito mais fácil de eu cumprir as regras que a empresa estabeleceu. Porque eu já concordo, eu já entendo, eu já percebo que isso realmente é importante. Então, fica muito mais fácil e a credibilidade muito maior quando a gente tem esse entendimento. O segundo ponto, dentro de comportamento, é alinhar essas pessoas, ou seja, os nossos liderados, estarem alinhados com a mesma coisa. Estarem alinhados com o propósito, com a visão, com os valores. Como é que a gente faz isso, coloca isso em prática? Primeiro, eu tenho que enxergar como é a minha relação com o meu liderado. Eu converso, eu ouço, eu abro espaço, eu dou feedback, né? Todas as ferramentas que a gente tem na gestão das pessoas. Com meus pares, né? Porque a gente não lida só com os nossos liderados, a gente lida com os nossos pares. E aí, muitas vezes, a gente tem uma boa relação com os nossos liderados, mas com os nossos pares, ou seja, as pessoas que estão no mesmo nível hierárquico que a gente está assim, em pé de guerra. Não vai adiantar muito, porque só liderar as pessoas abaixo, como você vai ascender a cargos maiores se você, com as pessoas que tem hoje ao seu lado, você está em pé de guerra? A hora que forem perguntar se você é a pessoa ideal para o cargo acima, vão lembrar disso. Então, em termos de comportamento, a gente tem que ter o cuidado de como a gente se relaciona com as pessoas que estão à nossa volta, como a gente se relaciona com os nossos liderados e como a gente se relaciona com os nossos superiores. Tudo isso conta na hora de ser promovido. E aí, a grande chave desse trabalho é você conectar as pontas. Ou seja, eu conecto meus liderados com os meus pares com a diretoria com os meus liderados, e a gente consegue conectar e resolver as coisas em função do negócio. Né? Então, sempre pensando assim. Bom, o conhecimento, que é o segundo pilar, esse, né, dispensaria comentários, mas é sempre bom relembrar. Eu preciso saber como é que eu tenho estoques confiáveis, eu preciso saber como é que eu faço o abastecimento de insumos na medida certa, ou seja, como é que eu compro certo, como que eu faço produto e processos de uma maneira padronizada, controlada, com um custo menor possível, como que eu faço um planejamento de programação, como que eu faço um planejamento de produção bem feito para garantir o custo, para garantir que tudo vai chegar lá na mão do cliente exatamente como ele pediu, no tempo em que ele esperava, na qualidade que foi acordada. Né? Então, esses conhecimentos, eles são indispensáveis. Então, fazer por onde de ter esses conhecimentos é o básico que a gente tem que fazer para buscar e realmente fazer com que essa credibilidade aconteça. Mas eu não posso ficar só nela, né? Lembra do exemplo que eu dei? Ter só a credibilidade técnica não funciona. E aí a gente tem o terceiro pilar, que é a visão de negócio.
quando eu sei quais são os indicadores da minha área, quando eu faço leitura desses indicadores e faço uma integração das áreas, quando a gente decide coisas, toma decisões com base no negócio, né, nas diretrizes do negócio, quando eu uso os indicadores para tomar decisão, quando eu faço análise de solução de problemas, usando metodologia para poder entender quais são os piores problemas e resolver, né, de cima para baixo dos piores ou dos que tomam mais tempo, mais dinheiro da empresa. Então, gente, construir essa credibilidade é olhar para esses três pilares de maneira igual. Não é só o comportamento, ou só o conhecimento, ou só a visão de negócio. Os três precisam andar juntos, porque senão vai ficar penga, né? Vai ficar mal feito e não vai acontecer de verdade da forma que a gente entende assim entende e vê na prática, né? Porque isso acontece no dia a dia das empresas, das indústrias, dos gestores. E quando a gente percebe que um gestor tem em falta um desses pontos, a gente tem que trazer para o desenvolvimento. Olha, você sabe muito bem tecnicamente o que tem que fazer. Você tem os valores que a empresa gostaria de ter e quer desenvolver e quer manter aqui. Falta visão de negócio, que é grande parte das vezes, nas visitas a clientes, o que os gestores dessas empresas não têm. Tem conhecimento, tem os valores que estão compatíveis com a empresa, mas não tem visão de negócio. E aí que a gente entra fazendo esse complemento e dando as ferramentas para a visão de negócio. O que eu gostaria de que vocês realmente levassem dessa aula, né, desse bate-papo de hoje? É que desenvolver a credibilidade, ela é a obrigação do gestor, que quer, acima de tudo, não ser mediano. Se eu quero ser um gestor acima da média, se eu quero ser uma gestora muito além daquilo que se espera, eu preciso trabalhar a credibilidade nesses três aspectos. Né? Não para nos dois primeiros, porque esses são mais naturais da gente desenvolver. O que realmente vai te diferenciar é o desenvolvimento da visão estratégica de negócio. Bom, e aí, né, resumidamente, não basta ter conhecimento e comportamento se a gente não sabe ajudar o negócio a crescer. Né? Se a gente não sabe ajudar a indústria que a gente trabalha a chegar na visão, no propósito que ela tem.